Olá, boa tarde, Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do replay. Hoje a gente vai bater um papinho e hoje eu tenho uma convidada que é Priscila Antunes, que já está indo ao vivo pelo aplicativo Zoom, e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre diabetes e dietas low carb. Eu vou, antes de começar a palavra, passar para a Priscila, vou apresentar nossa convidada de hoje. Quem vai falar um pouquinho hoje com vocês é Priscila Antunes. Priscila Antunes é nutricionista clínica, esportiva, estudante de medicina no último ano. Oi, Luíse, seja bem-vinda. Oi, Valentim, seja bem-vindo. Era para você estar aqui no Zoom, viu? Se você quiser entrar no Zoom, me fala aí que a gente te convida. Valentim está dizendo que você é a melhor do Rio, viu, Priscila? Priscila tem um site, que é o priscilaantunes.com.br. O Instagram de Priscila é priantunesnut, e é igual ao Snapchat. Então, quem quiser maiores contatos com Priscila, pode ir nas redes sociais. E também todos os artigos que a gente vai estar falando aqui hoje estão disponíveis no site dela. E aí, vocês podem mandar um e-mail que Priscila disponibiliza os sites, ok? Vocês vão me ver na tela lá, eu estou aqui junto com Priscila. E vou também orientando, né, as dúvidas, as perguntas que forem aparecendo. Priscila não vai responder no momento que ela estiver falando. Conforme ocorra as oportunidades, eu vou liberando as perguntas, mas assim que Priscila terminar as explicações, a gente abre alguns minutinhos para as perguntas. Gostaria de deixar bem claro que esse periscópio de hoje é nutrição baseada em evidência científica. A gente não tem aqui como objetivo de polemizar, nem estar atacando, nem defendendo determinados profissionais. O objetivo hoje do periscópio é tentar informar mais a população, desmistificando um pouco o sensacionalismo das redes sociais. E sempre buscando o equilíbrio bioquímico, principalmente no que se refere a uma doença como a diabetes. A diabetes não é uma doença simplificada, apenas levando a uma intolerância à glicose. Não pode ser comparada a uma doença que tem uma intolerância a glúten, ou uma alergia a glúten, que você retira o alimento e você melhora o paciente, porque a diabetes ela é uma doença metabólica, que leva a problemas inflamatórios, tem complicações crônicas e envolve o metabolismo de dois hormônios principais, que é a insulina e o glucagon. E isso tudo, Priscila vai estar abordando um pouquinho com a gente aqui hoje. Com a palavra, pode passar. Vou passar para a Priscila. Já estou aparecendo aí? Desde o início. Olá! Oi, galera! Eu não estou conseguindo ver quem está aí, mas eu sei que o Valentim está. Valentim, um beijo. Obrigada pela sua presença aqui no Periscope. Quero também aí seus relatos, tá? De casos, porque eu sei que você dá aula de low carb e estuda, tem a nossa mesma linha de pensamento. Então, vamos lá. Começou um debate aí, já tem um tempo, né? Falando sobre a cura do diabetes ou a remissão do diabetes com uma dieta low carb. Então, quero deixar também bem claro que às vezes as pessoas chegam no nosso consultório e falam, eu sou low carb, mas eu sei que você é contra o low carb. Contra o low carb, não. Eu sou, sim, a favor das dietas com um percentual menor de carboidrato. Inclusive, muitos pacientes meus estão nessa linha, mas é lógico que não é 0 gramas de carboidrato por dia, não é dieta do Atkins com 20 gramas de carboidrato
por dia para levar a cetogênese. Então, assim, eu acho que os casos, eles têm que ser, sim, muito individualizados, e as pessoas, elas têm uma tendência a seguir o que o profissional de saúde fala na internet. E, infelizmente, as pessoas, os profissionais, os meus colegas, os médicos, eles também têm a tendência de generalizar. Então, na nutrição, não existe generalização. É como a Alice acabou de falar agora. Eu não posso comparar uma doença metabólica, de fundo hormonal, inclusive, com uma alergia alimentar ou com uma intolerância ou a uma doença autoimune, onde você retira o agressor. Se você tem diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes autoimune, né? As células betas do pâncreas vão sofrer um ataque de anticorpos. Não vai adiantar tirar o carboidrato, porque ele não está envolvido com a gênese da doença. Inclusive, hoje, se a gente for pesquisar alguma etiologia, fisiopatogenia de doenças autoimunes, a gente vai encontrar na literatura muitos artigos abordando a vitamina D. Então, às vezes, a pessoa abre um quadro de doença autoimune porque a vitamina D está baixa. E, infelizmente, isso passa direto. Eu que moro numa cidade, num país tropical, numa cidade que tem sol praticamente todos os dias, as pessoas chegam com a vitamina D baixa no consultório. Então, onde está o problema? Será que o problema realmente é o carboidrato? Coitado dele, né? Então, vamos lá. Comparar uma doença celíaca com um diabetes tipo 2, não dá. Não tem como, não tem nem o que falar sobre isso, porque não existe esse tipo de comparação. Outro problema que eu vejo é que as pessoas reclamam muito do índice glicêmico. O índice glicêmico do pão é alto, o índice glicêmico da melancia é alto. Ok, mas o índice glicêmico de um alimento, ele depende também da carga glicêmica. E ele vai ser só alto, ele só vai dar pico de insulina dentro do organismo se esse alimento for comido sozinho. Então, se a pessoa pegar uma fatia de pão e comer a fatia do pão integral sozinho, realmente não vai ser legal. Mas um pão misturado com ovo, um pão com queijo, ou alguma outra proteína, ou uma gordura mesmo, uma pasta de amendoim, ele não vai ter um impacto significativo na glicemia, porque essa gordura, essa proteína, ela vai estar lentificando a digestão. Então, as pessoas às vezes sentam aqui na frente e falam, fruta, eu posso comer banana, mas banana engorda. Não, a banana não engorda. A fruta, dependendo do caso, a gente usa ela sozinha, mas na grande maioria das pessoas, a gente associa a fruta a um iogurte, a fruta a uma castanha, ou uma fruta com iogurte e uma castanha, depende, para melhorar esse impacto da glicemia. Mas as frutas, elas também não fazem mal. Óbvio, eu estou falando de uma banana no meio da tarde. Eu não estou falando de um cacho de bananas no meio da tarde. Porque a tendência das pessoas é o seguinte, banana é tranquilo, pode comer, então eu vou comer 8 bananas. Não, também não dá, né? Sempre rola o extremismo, né? 8-80, ou tira tudo ou coloca tudo de uma vez só. Não é assim que funciona. Pode falar. Uma coisa que é bem importante a gente lembrar, que a insulina, ela não tem só a função de controlar os níveis glicêmicos de glicose. A insulina, ela tem um importante papel, principalmente, para a síntese proteica. Então, o que me assusta muito é as pessoas copiarem as postagens de redes sociais e começarem a querer zerar carboidrato, aumentando gordura, talvez nem tanto, aumentando a proteína, mas existe, a gente sabe, algumas linhas de dieta low carb que são ricas em proteínas, aumentam muito a quantidade de proteína, que não vai diminuir a resposta insulínica, porque uma vez que você come uma dieta rica em proteína, você também vai ter o aumento da liberação da insulina para estimular a síntese proteica. Então, o que me assusta também é exatamente isso, que às vezes as pessoas, mesmo sabendo dessa relação do carboidrato com a insulina, né, principalmente a glicose com a insulina, as pessoas esquecem que os aminoácidos também eles estão intimamente relacionados com essa secreção de insulina. Só uma observação, pode continuar.
Exatamente. E aí agora eu estou abrindo aqui uma revisão sobre a dieta low carb da Adele. Esses artigos eu vou deixar disponibilizados, como a Alice falou, lá no site. E aí, nesse artigo, ele define o que é uma dieta low carb. Ele diz que pode-se ter, nessa linha de tratamento dietético, várias opções. Nós podemos ter várias opções com carboidrato. Então, não necessariamente uma dieta low carb é uma dieta extremamente baixa em carboidrato. Aí ele coloca aqui uma dieta que pode ter em torno de 45% de carboidrato por dia. Inclusive, se vocês pegarem o guideline brasileiro, se eu não me engano, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lá eles vão mostrar que o carboidrato pode variar entre 45% e 60%. Então, concorda comigo que, teoricamente, carboidrato, 45% de carboidrato não está fora da recomendação? Não, e nem as diretrizes de diabetes também. Aí eles dão também aqui uma segunda opção de dieta low carb, que é com 30 gramas de carboidrato até 130 gramas, e a dieta cetogênica, que eles dizem que pode ser abaixo de 30 gramas de carboidrato por dia, e tem alguns estudos aqui que mostram também 20 gramas de carboidrato por dia. A minha grande pergunta é a seguinte, 20 gramas de carboidrato por dia, teoricamente, seriam 2 frutas, 2 bananas. Essa dieta, ela não é sustentável para a grande maioria das pessoas. Então, quando você aborda uma doença que não tem cura, que é o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, no caso do tipo 2, a gente ainda consegue fazer um controle a longo prazo com alimentação, mas enfim, quando você aborda isso numa rede social, as pessoas que não têm chance de curar, porque doente ninguém quer ficar, não é verdade? Quando a pessoa tem uma doença, ela não quer ter aquela doença. A gente sempre tem a primeira fase da doença, que é a fase da negação, depois a pessoa entende o problema dela, enfim. Ela não quer ser doente. Então, quando chega um profissional da área de saúde, um médico, e diz que pode-se ter a cura eliminando o carboidrato, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer o que o médico está falando, inclusive sem orientação. Porque é só entrar em site que existem as dietas lá já pré-prontas, os relatos, e as pessoas vão lá, pegam e copiam. Só que quando você pensa numa doença metabólica, você não tem que olhar só a insulina ou a hemoglobina glicada da pessoa. Você tem que ver como está o cortisol. Se você reduzir muito o carboidrato, vai ter sim um estresse, vai acontecer um estresse metabólico, então isso pode piorar. Se a pessoa já estiver passando por um estresse, isso pode piorar ainda mais o quadro dela. A gente tem que olhar para a tireoide, então não adianta olhar só para um órgão. A medicina, ela não é construída em blocos. A medicina, ela é uma teia, ela é um conjunto. Nós somos um conjunto. Então, nós somos cérebro, tireoide, coração, pâncreas, rim, baço, nós estamos todos interligados. Então, não adianta olhar só. Nossa, o intestino, então, é melhor nem começar a falar, né? Porque se começar a falar, a gente fica 1 hora, 2 horas aqui no Periscope só falando de intestino. Então, assim, devemos ter muito cuidado nessa abordagem. Eu estou com um artigo aqui do Gulbrand. Esse artigo ele foi publicado em 2012 e ele fala de uma dieta low carb e mostra que essa dieta ela é melhor comparada com uma dieta com baixa gordura. E quando as pessoas escutam isso, as pessoas, pode comer gordura, oba! Aí começam a colocar bacon no café da manhã, bacon no almoço, bacon no café da tarde, bacon no jantar. Não é assim. Realmente a dieta com teor de gordura maior, a gente já tem uma vasta literatura mostrando que ela é benéfica, óbvio, a gordura ela é precursora de quê? De hormônio. Às vezes a pessoa ela já está, os hormônios já estão todos desregulados, com uma vitamina D baixa. Quando ela começa a comer melhor, começa a comer mais ovo, que tem vitamina D, e melhora o perfil de gordura da dieta, ela vai ter, sim, um resultado melhor. Inclusive, principalmente, se ela tiver com esses hormônios todos baixos. Então, esse estudo que eu abri aqui foi uma intervenção de 2 anos com 61 adultos. E aí, eles viram no final do estudo
que não teve diferença de peso entre os adultos. Eles não perceberam uma grande diferença de peso, com uma dieta low carb ou com uma dieta rica, baixa em gorduras. E aí eles perceberam ao final que eles tiveram uma resposta melhor à insulina, sim. Sendo que a dieta que eles aplicaram foi uma dieta com 50% de gordura, 20% de carboidrato e 30% de proteína. E aí a minha pergunta é a seguinte: como estavam os hormônios desses indivíduos? Quando a gente pega um artigo para ler, a gente tem que pensar em todas as variáveis e não somente no que ele está mostrando ali para mim. A gente está lendo. Pois é, então temos que pegar um papel e uma caneta e puxar várias setas dentro do artigo e tentar pensar como um todo. E além dos erros metodológicos também que o artigo pode apresentar, né, Pri? Exatamente. E aí esse artigo, quando ele preconiza um carboidrato a 20%, né, como eu falei. E aí quando a gente desce aqui, rola a tela, eu vou deixar tudo marcado para vocês, viu, galera? Tá tudo marcado em amarelo, rosa, tá tudo super colorido. Aí, quando a gente baixa aqui a tela, a gente chega no percentual de carboidrato que foi dado aos indivíduos do estudo. E aí, nos primeiros 6 meses, eles deram 25% de carbo. No primeiro ano, eles deram, aí completando o primeiro ano, eles deram 27% de carboidrato e ao final de 2 anos, os indivíduos já estavam comendo 31% de carboidrato. Então é o seguinte, o artigo está preconizando 20%, só que quando você vai lá na tabela dele, você vê que na verdade os pacientes eles acabaram o estudo comendo 30%. Por que eles colocaram 20%? Né? Isso aí tem que ser visto também. Mais um percentual terminaram em outro. Então, ele não pode dizer que aquilo ali é em 20%. Exatamente. Eles tinham que ter feito uma média de 25 para 31 e essa média não ia dar 20%. E outra coisa, tem que olhar a tabela do artigo, não pode ficar só lá na discussão, tem que olhar o método, tem que ver um por um, porque vocês podem perceber que tem grandes variáveis aqui. Então, um paciente que começou com 25%, depois terminou o trabalho com 31%, é um paciente que não conseguiu, em 2 anos, ficar com uma vida baseada em 25% de carboidrato. Eu, particularmente, quando eu faço dietas com 20% de carboidrato, são dietas que as pessoas elas já estão adaptadas e elas conseguem viver numa boa com esse 20%. Não são pessoas que comem grandes quantidades de carboidrato, que é o que a gente vê na maior parte da população, muita farinha, muito pão, muito biscoitinho, né, que as pessoas acham que biscoitinho tem nome de fit, ele é bom, e elas comem muita farinha, e aí a gente vai e reduz isso drasticamente. Para a grande maioria isso não vai rolar, e não vai ser sustentável. E dieta tem que ser sustentável para a vida inteira. Eu estou com outro artigo aqui agora aberto, do Miyashita, se eu não me engano, foi no Japão, esse estudo foi feito no Japão, e eles fizeram uma comparação de uma dieta com 25% de proteína, 40% de carboidrato e 35% de gordura, que é uma dieta low carb. Se você pegar lá os artigos dos pesquisadores que foram os iniciantes na paleo, como Laura Corden, Alice até sempre cita esses pesquisadores nas aulas dela, nas lives dela, eles vão preconizar um carboidrato da dieta paleolítica a 40%. Exatamente. Não é? Uhum. E eles compararam essa dieta de 40% com uma dieta de 25% de proteína, ou seja, eles deram a mesma quantidade de proteína, deram 65% de carboidrato e 10% de gordura. Então, seria uma dieta low fat. E aí, no final do artigo, ele faz umas comparações e ele fala que o HDL teve uma resposta melhor na dieta com 40% de carbo e 35% de gordura. Por quê? Colesterol também é gordura, então às vezes aquela pessoa já estava desregulada metabolicamente, hormonalmente, e aí só o fato de você oferecer uma gordura melhor para essa pessoa, não necessariamente saturada,
ela vai melhorar esse perfil dela de HDL. E aí, no final do estudo, eles falam que eles fizeram esse estudo na população japonesa e que eles são geneticamente diferentes da maior parte da população. Então, que isso também deveria ser visto em estudos novos, fazer comparação deles com no caso, os ocidentais. E outra coisa, a Alice sempre fala isso também. A base da alimentação no Japão, qual é? Arroz. Só que o que eles comem muito mais do que a gente? Vegetais. Exatamente. Paciente meu que vai no Japão fala, eu fico assustado, eu chego no Japão, as pessoas estão no meio da rua comendo uma cenoura, então o lanche delas é uma cenoura, é uma abobrinha. A gente não tem esse hábito de comer tantos vegetais no Brasil como eles têm. Então isso também... O percentual de obesidade na Itália é entre 14%. Pois é, ainda vou falar da Itália. Ainda vou chegar lá. E... Enfim, isso também tem que ser levado em conta, porque as pessoas elas querem fazer uma dieta low carb, só que elas não querem comer verdura, não querem comer legume, elas querem ficar o dia inteiro comendo salsicha, bacon, linguiça, queijo e presunto. E não é assim que funciona. A gente já sabe que os embutidos eles estão envolvidos com vários problemas. Químicos e sal. Exatamente. Agora eu estou em outro artigo, também japonês, da Universidade de Nagoya, se eu não me engano, e eles compararam uma dieta low carb com pacientes com diabetes tipo 2, e esses pacientes com diabetes tipo 2, eles já tinham uma hemoglobina glicada de 6,5, e eles perceberam que eles demonstraram nesse artigo a eficácia de uma dieta entre 30% e 45% de carboidrato. Gente, 45% de carboidrato é uma dieta normal, segundo as diretrizes do Brasil de diabetes, de endocrinologia. Então, assim, 45. Não existe... O Marco perguntou aqui. Não existe polêmica em torno do carboidrato. A polêmica são os profissionais que fazem para tentarem pegar pessoas que estão desavisadas. E outra problema. Coisa, a indústria da doença diabetes é milionária. O percentual de pessoas que a gente tem, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, é muito grande. Então, os profissionais, a própria indústria de medicamentos e os profissionais que trabalham com diabetes são profissionais que ganham muito dinheiro. E o que me preocupa é o sensacionalismo, tanto dos extremos, né? A indústria de medicamentos, assim como também os profissionais que defendem só a comida e muitas vezes de uma forma desequilibrada e sensacionalista. E aí é que mora o perigo, são os extremos, os radicalismos e o sensacionalismo. E o grande problema é que não só o profissional de saúde, como mais ainda o leigo, ele entra numa rede e lê sobre isso e vê lá um monte de artigo científico, o cara não vai abrir os artigos, baixar um por um. Eu baixei aqui 25 artigos, é coisa pra caramba. As pessoas não vão baixar um por um para ler. E o leigo não vai saber ler. Ele não vai saber interpretar. Em inglês, e as pessoas também, muitas vezes, não sabem o idioma. Além Exatamente. de ler artigo científico, também não sabem o idioma, né? Isso também dificulta um pouco e termina que as pessoas acreditam no que o profissional ou o blogueiro fala, porque, inclusive, tem profissionais que eles, me desculpem, deixam de ser profissionais e viram blogueiros. Eles são mais blogueiros do que profissionais, no final das contas, né? Pois é. Então, esse artigo aqui foi um que preconiza 35% de carboidrato para homens com diabetes tipo 2 e 41% para mulheres. O próximo artigo, ele é do New England, de 2008, e ele foi um estudo que ele avaliou 3 dietas. A dieta low carb, eu vou achar aqui o percentual de carboidrato que eu não lembro mais desse artigo, foi tanta coisa que eu li.
Então, ele estudou a low carb, estudou a dieta do Mediterrâneo e estudou a dieta low fat, né? E aí, o que eles perceberam? Foi a dieta de Atkins? Eu vou procurar aqui melhor. Que a dieta de Atkins, ela preconiza low carb, low fat, mais proteína, né? Não, ele não citou o Atkins aqui, mas tem os artigos aqui citando eles. Enfim, o que eles viram, né? Eles viram que em um ano as pessoas tiveram 95% de aderência às dietas e em 2 anos 84% de aderência. Então foram dietas bem aderidas pelos pacientes estudados. Concorda? Aí eles perceberam que a dieta low fat reduziu 2,9 quilos. A dieta do Mediterrâneo, as pessoas tiveram uma redução de 4,5 e a dieta low carb teve uma redução de 4,7 quilos. Então, entre a dieta do Mediterrâneo e a low carb, não teve grandes diferenças de perda de peso. E o que eles perceberam também é que esse estudo não é para diabéticos, mas tinham diabéticos sendo estudados, isso. E eles perceberam que 36 pessoas com diabetes mudaram a resposta à glicose, à insulina, e eles viram que elas tiveram essa mudança muito maior com a dieta mediterrânea. Eles não estão preconizando a dieta low carb aqui, embora no texto eles falem super bem dela. A dieta mediterrânea, inclusive, saiu um artigo esse ano falando realmente que é considerada a melhor dieta, inclusive pois né, dos alimentos. E aí, o que eles falam aqui da dieta mediterrânea? O que foi aplicado nessas pessoas, né? Muitos vegetais, eles reduziram o consumo de carne vermelha, aumentaram o consumo de peixe e de porco, restringiram a energia delas a 1.500 calorias por dia para mulher e para homem 1.800. E aí, eles deram 35% de gordura e colocaram um adicional de 30 a 45 gramas de olive oil, azeite. E também nuts, né? Castanhas. E eles disseram que eles mencionaram aqui também as recomendações de Willett and Scarrett. Devem ser os pesquisadores, os principais dessa dieta mediterrânea. Alice, respondendo a sua pergunta, a dieta low carb que eles aplicaram aqui nos pacientes foi a do Atkins. Exatamente. Eles deram 20 gramas de carboidrato por dia por 2 meses, e aí depois eles foram colocando gradualmente o carboidrato na alimentação dessas pessoas até atingir 120 gramas por dia. Que uma dieta de 120 gramas de carboidrato por dia já não é mais aquela dieta de 20%. A gente consegue uma dieta aí com uma porcentagem bem maior, dando 120 gramas de carboidrato por dia. Você sabe que Atkins morreu em 2003 de complicações de obesidade e diabetes, né? Pois é. Teve uma complicação, em 9 dias foi a óbito, em coma. Vai entender, né? Vai entender. Enfim, nessa dieta eles também tiveram que suplementar as pessoas, e então é aquilo, né? Troca comida por cápsula, o que não é o correto, até porque bioquimicamente falando, o corpo não vai conseguir absorver tudo que está lá na cápsula, igual ele absorveria da comida, né? Enfim, esse artigo do New England é muito legal. Agora, eu abri aqui um artigo falando, de novo, da low carb em diabetes tipo 2 de 2006, na revista Metabolism, uma revista também muito boa. E aí foram 5 semanas de dieta, as pessoas consumiram 20% de carboidrato, 30% de proteína e 50% de gordura. Eles também viram bons resultados na questão insulínica e na hemoglobina glicada, mas eles viram que o cortisol livre foi aumentado. Uhum. E aí eu te pergunto, uma pessoa que já está com o cortisol aumentado pode fazer esse tipo de dieta? Uhum. Não deveria. E outra pergunta, moramos na cidade grande. Eu não moro num sítio, eu não crio as minhas galinhas, eu não tenho vaca que dá leite para mim. Então, assim, a gente sai de casa com medo de ser assaltado,
A todo momento a gente ativa os nossos receptores de fuga, porque a gente sempre tem alguma coisa de diferente acontecendo no nosso dia a dia. A gente já tem o ciclo circadiano desregulado por causa da iluminação da cidade grande, então assim, já tem vários outros fatores desregulando a secreção dos nossos hormônios. Então é muito fácil pegar um artigo e comparar, por exemplo, a dieta do Paleolítico com o que eles viviam lá naquela época. Só que naquela época a vida não era da forma que ela é. Inclusive a comida daquela época não é mais a comida de hoje. A cenoura daquela época não é a cenoura de hoje. E não só a comida completa. Não são os mesmos, apesar de os profissionais quererem dizer que nós temos os mesmos genes dos homens da caverna, não temos. Já tem mais de 500 mil polimorfismos genéticos identificados depois da codificação do genoma humano. E esses polimorfismos genéticos podem, muitas vezes, nos proteger contra as doenças ou favorecer o aparecimento das doenças. E esses polimorfismos genéticos podem, inclusive, ter podem interferir no processo, inclusive, de metabolismo de uma determinada vitamina, de um determinado nutriente, ou até de um determinado medicamento. Então, isso é uma coisa que cai por terra totalmente. E as pessoas quererem acreditar que os genes são iguais é querer ir contra o que a codificação genética do homem nos trouxe da década de 90 para cá, né? Exatamente. Imagina se somos iguais ainda. Que bom que não somos, né? Senão a gente ia morrer com 30 anos. Eu já ia estar morta. Esse estudo aqui, ele é um estudo muito bom também, e ele é usado para mostrar, por certos profissionais, para demonstrar que uma dieta low carb é uma dieta que cura o diabetes. Então, eu vou mostrar para vocês, vou deixar eles lá no meu site e vocês tiram a própria conclusão de vocês, tá? Vamos lá, foi um estudo piloto randomizado com uma dieta moderada em carboidrato comparada com uma low carb, eles colocam aqui very low carb, então é uma dieta muito baixa em carboidrato comparada com uma moderada, em indivíduos com diabetes tipo 2. E deixei para a metodologia aqui que eu vou falar. Os pacientes, então, da very low carb, eles comeram em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. E os pacientes da dieta moderada, entre 45% e 50% de calorias de carboidrato. E aí eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês que é o que o artigo fala, que a dieta de 20 gramas, ela melhora muito mais o padrão dos medicamentos que as pessoas usam. Algumas até pararam os medicamentos, enfim. Vamos lá. Aqui a gente pode ver a dieta very low carb que eles falam. E aqui a gente tem as mudanças. Então, a pessoa que tomava metformina parou de tomar. Essa outra pessoa aqui que tomava esse outro medicamento com metformina também parou. O oitavo também. Enfim, esses daqui, como vocês podem ver, eles tomam um medicamento, ó. Glipizida e metformina. Então, esse daqui parou só a glipizida. A metformina continuou. E aí tiveram nesse grupo aqui 4 pessoas que não tiveram mudança nesse padrão medicamentoso. Ou seja, não é para todo mundo, concorda? Tem pessoas que respondem bem e pessoas que não respondem. Aí vamos para o... Exatamente. Aí vamos para o outro grupo. Como vocês podem perceber, nesse grupo aqui tem mais pessoas que no anterior, tá? Tem uma a mais. E aí eles colocaram aqui as pessoas que não tiveram mudança no medicamento e colocaram aqui embaixo uma pessoa que teve uma redução do medicamento e outra que a glipizida também foi descontinuada. Então, a pergunta que eu faço é, se esse grupo tem resultado e esse grupo também,
por que impor a essa pessoa desse grupo a fazer esse tipo de dieta, se esse tipo de dieta não vai caber na vida dela? Se couber, ok. Se couber, ok. Mas se não couber, não é uma coisa que você tem que obrigar o seu paciente a fazer, já que a gente também viu resultado positivo nisso. E aí entra essa individualidade bioquímica que todo nutricionista fala e bate na tecla disso diariamente. Individualidade. A gente só vai saber o tipo de dieta que o paciente vai ter que fazer quando pegar os exames de sangue dele e pegar a rotina dele, porque dieta não é remédio. Que o paciente chega aqui, eu escrevo, você vai tomar metformina no horário tal, tantas miligramas, tchau. Não é assim. A gente vai mexer com uma rotina, a gente vai mexer com a emoção da pessoa. Ninguém sabe o que passa direito na cabeça daquela pessoa 100%. Então, dieta também é emoção. Uhum. Não é? Exatamente. Envolve vários fatores, como a Luísa está falando aqui. E esse artigo aqui mostra isso pra gente, que as pessoas na dieta com 20 gramas de carboidrato por dia, elas tiveram resultado sim, mas as outras pessoas com 45, 50% de carboidrato também tiveram. Então, por que não fazer isso gradativamente se tiver necessidade? Se não tiver necessidade, não precisa fazer, porque as pessoas, elas estão ficando neuróticas, elas estão com medo de respirar. Vi uma banana, não quer nem respirar o cheiro da banana, porque a banana vai engordar. Não é dessa forma que funciona. Comparando o índice glicêmico da banana com brigadeiro. Até isso eu já vi em rede social. Ai, que bom que eu não vi isso ainda. Para fechar o que eu tenho para falar, eu vou mostrar um gráfico e aí vocês vão pensar junto comigo, tá? Se alguém achar que eu tô errada, tudo bem. É só falar, Priscila, você tá errada. E vou colocar aqui também, vou mostrar para vocês um artigo que acabou de sair agora, em 2016. Acabou de sair. Fazendo uma comparação bem legal também. Esse é o gráfico. Eu não consegui achar o artigo, porque nos sites de low carb só estão disponibilizando o gráfico. Não e aí, fala do artigo, né? Não fala. E aí, o que esse gráfico aqui está me falando, né? Que uma dieta com baixa gordura saturada, as pessoas que moram em países, Azerbaijão, Geórgia, elas têm uma possibilidade maior de morrer de infarto agudo do miocárdio, porque elas comem pouca gordura. E aqui ele está falando que as pessoas que comem mais gordura saturada, elas têm menos infarto agudo do miocárdio. Ok, eu concordo com isso. Mas vejam os países que têm menos ataque do coração. Itália. Gente, qual é a base da alimentação do italiano? Não é carboidrato? Eu fui para a Itália, fiquei um mês lá, voltei 10 quilos mais obesa, porque eu não sou adaptada a comer o que eles comem. Isso aqui na questão de adaptação. Olha aqui, outro país que está nessa faixa de que morre menos. Alemanha, Áustria, Finlândia, países que têm o que na alimentação deles? Cerveja, tem carboidrato, tem glúten lá. Então, assim, o que a gente tem que levar em conta disso? Tem que pensar, né? Será que realmente o problema está no carboidrato? Ou será que está faltando mesmo gordura boa na alimentação das pessoas? Será que as pessoas trocaram a glúten também, né? Porque, por exemplo, um pão, uma massa preparada na Itália é totalmente diferente de uma massa e um pão produzido nos Estados Unidos e no Brasil. Exatamente. Inclusive, meu marido está aqui montando porque ele estava, inclusive, falando essa semana de um artigo que ele leu, exatamente falando isso, a qualidade do glúten. Para quem não assistiu, por exemplo, o documentário de Michael Pollan, onde ele fala, num dos documentários, ele faz a receita do pão de trigo, a famosa receita do pão dos essênios, da época de Cristo, inclusive, ele visita uma padaria em Massachusetts, onde o padeiro ele continua preservando a mesma forma como faz o pão, totalmente diferente, como é feito o pão,
como é o consumo do glúten, que até em xarope tem, né? Além desse glúten, outros aditivos químicos relacionados com processos alérgicos. Então, isso tudo tem que ser pontuado. Será o glúten, a modificação do glúten, o fato dele ser transgênico, que é diferente dos países da Europa, tem uma legislação bem diferente da questão dos alimentos transgênicos, eles são muito mais rigorosos do que a gente. Então, tudo isso tem que ser pontuado. Jogar uma tabela dessa e ninguém está olhando se é a Itália, qual é o país, qual é o resto da alimentação, né? As porções, por exemplo, os franceses cozinham com banha de porco, mas tem uma alimentação com um porcionamento muito menor, andam muito de bicicleta, ou seja, praticam mais atividade física, que é o ideal, o equilíbrio, porque muitas vezes não é você restringir o carboidrato, a gordura, a proteína, é você colocar isso no balanço e você aumentar o seu gasto energético na atividade física que você faz. Exatamente. E isso que você falou do glúten, eu acho até importante frisar que eu não estou aqui levantando a bandeira de que o pão é um bom alimento, porque é o que você falou. Pois é, o pão ele está super modificado. Se você chega no mercado, primeiro que para achar um pão no mercado 100% integral é super difícil. Só 2 marcas que tem, 2 ou 3. É melhor você Exato. na padaria da esquina. E aí quando você acha o pão tem sorbato de potássio, tem 500 mil nomes diferentes, tem sucralose, que é um adoçante que a gente já sabe que não faz bem para a saúde. Então, assim, é melhor não comer. Né? Tem azoflavonamida, que já foi banido de vários países, é uma substância que produz tapete e que usam no pão. Pois é. E aí a gente não pode comparar, por exemplo, com o pão da Itália, que é aquele pão que é só farinha mesmo e a fermentação ela é feita a partir da farinha. Aqui onde eu moro, no Rio, a gente tem até um produtor de pão assim, mas é difícil comprar, não dá para comprar o pão sempre. O pão também, para quem não tem hábito de comer muito pão todo dia, ele fica duro, passa muito tempo, ele fica duro, igual o pão da Itália, né? Você senta no restaurante da Itália, pede um pão de entrada, vem aquele pão duro. Enfim, é melhor comer um aipinzinho na manteiga de manhã. Falando na Alemanha também. Melhor... Tem cerveja no café da manhã. Vamos lá, vou para o último estudo, esse de 2016, que ele avaliou o efeito de uma dieta para perder peso. Ele avaliou a very low carb, a dieta com uma gordura saturada menor, na disfunção endotelial do diabético tipo 2. Que é o grande problema do diabético tipo 2. A retinopatia, as alterações vasculares, elas estão associadas à glicação avançada, à disfunção do endotélio. Então, esse que é o grande problema do diabético tipo 2, tem uma hemoglobina glicada alta. A glicada alta, ela vai afetar a insulina alta, a glicemia alta, ela vai afetar quem não tem diabetes também, mas no diabético ela ainda exerce um papel muito pior. E o que ele fala aqui, né? Ele estudou... Diabetes, hein, Priscila? Oi? O estresse, mesmo uma pessoa controlada do ponto de vista de dieta, atividade física, em um determinado momento passa por estresse de trabalho, como você mesmo relatou, né, dessas respostas ao estresse que levam, né, a alterações, principalmente no nosso eixo hipotálamo-hipófise. Então, muitas vezes uma pessoa pode até estar induzida a uma dieta dessa, mas se ela está num processo de estresse, ela vai ter alteração do metabolismo da glicose da mesma forma. Exatamente. E aqui no Brasil a gente não tem a consciência, não tem a cultura de acordar de manhã e meditar 10 minutos. Você fala isso pro paciente, ele fica rindo na tua cara. Tipo, eu já acordo, não consigo nem tomar café da manhã, vou meditar. Entendeu? As pessoas aqui não têm essa cultura. Então, é lógico que a gente sabe que o mindfulness, ele está envolvido também na melhora desses fatores. Mas, infelizmente, no Brasil a gente não tem isso. Então, é muito bonito do papel, mas na hora de colocar em prática fica mais complicado. Nesse artigo aqui de 2016, eles compararam uma dieta de 14% de carboidrato, 28% de proteína e 58% de gordura, com 10% de gordura saturada, e compararam uma dieta que eles falam que é high carb,
com 53% de carboidrato, 17% de proteína, 30% de gordura, também com 10% de saturada. E aí, eles viram que entre os pacientes diabéticos tipo 2, a high carb, que é 53%, e a low carb, que para eles é 14%, eles tiveram respostas similares na disfunção endotelial, ou seja, ambas as dietas melhoraram essa disfunção endotelial do diabetes tipo 2. É importante falar também que nesse estudo, eles fizeram exercícios de 60 minutos 3 vezes por semana. E então, assim, não é só dieta, é dieta, exercício, é medicamento. É lógico que a gente quer ver o nosso paciente sem o medicamento, descontinuar esse medicamento. Mas não é tão simples como parece. Não é tão simples, não é uma alergia. Tem efeitos a curto prazo e a longo prazo. Exatamente, os estudos são de 1 e 2 anos. Exatamente. E depois? Ninguém sabe, né? Então, assim, essa dieta vai ser sustentável para a vida toda da pessoa? Ela vai conseguir ficar comendo 20 gramas de carboidrato? Ok, se conseguir, ok. Faremos, mas o problema é não conseguir, e aí entra a frustração, né? As pessoas terminam o ano chateadas porque não conseguiram fazer a tal dieta que curava tal doença e vira só uma bola de neve. O estresse aumenta todos os outros fatores para piorar mais ainda a doença dessa pessoa. Então, assim, qual é a minha conclusão? O que eu tiro disso? A dieta de 20% é boa, a dieta de 30% é boa, a dieta de 40% é boa, a dieta de 50% pode ser boa também. Então, eu tenho que avaliar individualmente o meu paciente e ver onde vai se encaixar. Se eu abrir aqui no meu computador as minhas tabelas de dieta, eu posso mostrar para vocês, dieta com 20%, dieta com 30%, dieta com 40%. Isso aí vai variar. Vai variar com a vida de cada um, vai variar com a fome de cada um. Tem gente que fala, Priscila, eu não gosto de comer pão, não gosto de comer carboidrato, acho que carboidrato me dá fome. Ok, a gente não vai colocar o carboidrato que a pessoa acha que dá fome nela. E aí entram outros fatores psicológicos também, entram casos de compulsão, entram casos de anorexia. O que eu mais tenho atendido aqui no consultório são pacientes com anorexia que vêm procurar um nutricionista, que é o profissional errado. A gente consegue orientar o paciente na questão alimentar, mas a gente não consegue orientar o paciente na questão emocional. Um nutricionista não consegue tratar uma pessoa com anorexia. E esses casos, esses relatos, tudo isso que a velocidade de informação hoje é muito maior do que a velocidade de informação há 7 anos atrás. Então, as pessoas, elas acreditam muito no que elas leem e aí agravam ainda mais o quadro de anorexia delas. Exatamente. Enfim, eu acho que é isso. Testem de bioquímica, gente. Você pega uma pessoa que tem já um perfil ou uma suscetibilidade a desenvolver problemas como depressão, transtorno de ansiedade. E aí você vai tirar o carboidrato dessa pessoa, mexendo no metabolismo do triptofano, que você vai mexer no metabolismo da serotonina, da melatonina, e você detona a pessoa, e a pessoa vai ficar mais deprimida, a pessoa pode ter problema de insônia, né? E você, porque você está fazendo copoterapia, você deixou de fazer a dietoterapia, e preservando a individualidade bioquímica, e começou a fazer copoterapia, porque só low carb que é bom para todo mundo. Exatamente. E não é, né? Não é. Eu tive, por exemplo, aqui em casa, o metabolismo meu e do meu marido é totalmente diferente, tanto na corrida, como na parte bioquímica mesmo da alimentação. Além de termos sexos diferentes, eu sou mulher e ele é homem, nós temos perfis totalmente diferentes, tanto em atividade física, quanto no metabolismo bioquímico dos ciclos, né, principalmente de alimentação e jejum. Pois é, por isso que eu falo que o valor de carboidrato ele vai variar de pessoa para pessoa. Existem atletas low carb? Existem. Mas há quantos anos esses atletas eles já estão se adaptando a ficar numa dieta low carb? Há quanto tempo? Há quantos anos? Entendeu? Não é nada de uma hora para outra. É um equilíbrio dietético que a gente consegue fazer com o paciente e ele leva isso para sempre. Só que não significa que um atleta ser low carb, ele vai comer 20 gramas de carboidrato por dia.
Ele pode ser um atleta low carb comendo 40% de carboidrato por dia. A gente não vê também um monte de atleta de elite de ponta vegano, que tem uma alimentação muito maior em carboidrato? Marileide aqui está falando, ó, testou low carb de 20% e teve compulsão por carboidrato, pirou. Pois é. Laura falou, a gente não está no Skype não, Laura, a gente está no Zoom, em outro aplicativo, em outra ferramenta digital. Pois é, por isso que tem que ser avaliado caso a caso, porque se o paciente já tem quadro, já tem queixa disso, e a gente coloca ele numa low carb, a gente vai só piorar o problema dele, a gente não vai ajudar a melhorar, vai só piorar. Então tem que ser feito tudo com muito bom senso, e o que falta na nossa área, infelizmente, com essa velocidade de informação, é o bom senso, porque todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ter 500 mil seguidores no Instagram, no Snapchat, e aí acaba falando porcaria, acaba falando besteira para pegar mais gente desinformada, e eu não acho que eles sejam os culpados, essas pessoas. Elas querem se curar de algo que é incurável. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Não peguei o nome da pessoa, mas Nuis Anuti, como é seu nome? Ela fala o seguinte aqui: uma pessoa que tem um cortisol alto, o que é que você acha de tirar o carboidrato da manhã, da dieta? Para uma pessoa que acorda, né, que tem um pico de cortisol acima dos níveis normais. Vanusa, que perguntou. Posso responder? Pode. Então, antes de se pensar no carboidrato, a gente tem que ver por que essa pessoa está com cortisol alta, está passando por algum estresse no momento, é trabalho, é noite de sono mal dormida. Se for isso, eu acredito que o carboidrato da manhã não vai implicar, não vai acontecer diferença nenhuma se ele for retirado da manhã ou se ele for colocado. E essa pessoa tem fome de manhã? Se ela tiver fome de manhã, ela vai ter que comer. Ela quer comer o quê? Quer comer um aipim? Quer comer uma batata doce? Deixa ela comer de manhã, não tem problema. O cortisol, a gente modula ele com meditação, com alguns adaptogênicos, com chá, e a gente pode aumentar um pouco mais a gordura da dieta no meio da tarde, aumentar os alimentos que aumentam a secreção de melatonina e serotonina. No meio da tarde, isso pode ajudar essa pessoa, mas não necessariamente só retirar o carboidrato na manhã vai ter alteração nenhuma. Exatamente. Bom, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quer pontuar alguma coisa aqui, vamos abrir um pouquinho para as perguntas. Vou colocar meu vídeo aqui para não ficar. Vamos lá? Vanusa, vejo muitos profissionais indicando só proteína pela manhã, até para quem está com níveis normais. Pois é, Vanusa, são as condutas, né? Por isso que a gente está falando aqui. As pessoas, às vezes, criam condutas e copiam isso para todo mundo. Eu moro aqui nos Estados Unidos, vocês não têm noção da quantidade de dietas que eu recebo de outros profissionais e os disparates que eu vejo. E dietas que são copioterapia. Aquela dieta é feita para todo mundo. É uma dieta que a gente reclama muito, porque vários endócrinos, inclusive, fizeram, ou não sei se ainda fazem isso, que é o que a gente fala, aquela dieta de gaveta, que você tira da gaveta e bota, entrega para a pessoa, né? Gi abaixa o cortisol, regula, já li algo assim sobre isso. Gi, o que, Adriana? Não entendi sua pergunta. Deve ter cortado aí. Ela deve ter perguntado alguma coisa e o corretor, às vezes, corrige, né? Vamos ver se ela escreve aqui de novo. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Jejum intermitente. Você quer saber o que de jejum intermitente? Ela ia falar alguma coisa de jejum intermitente. Eu não gosto muito de falar de jejum intermitente em rede social, já falei isso aqui. É um assunto que eu não abordo em rede social. Já coloquei muito bem meu posicionamento quanto a isso, né? E aí, se você quiser reformular sua pergunta ou até depois, jejum intermitente, se ele abaixa o colesterol, se ele baixa o colesterol. A Adriana está perguntando aqui. É melhor comer carbo à noite para quem tem dificuldade de dormir? Exatamente porque o carbo... Você responda, Pri.
Responde. Não, exatamente, até quando você consome o carboidrato e você tem um aumento na secreção da insulina para fazer o processo metabólico desse carboidrato, você tem aquela sonolência, né? Ele pode induzir, sim. Inclusive, existem as dietas para melhorar o jet lag, que é aquela alteração de fuso horário. Então, por exemplo, proteína, ela tem uma característica mais de despertar e o carboidrato mais de te acalmar. E por conta disso, por exemplo, se você chega num fuso horário, que você ainda está no seu fuso horário antigo, mas você precisa dormir para você, como é que se diz, regular aquele fuso horário que você está, a gente fala da questão de aumentar o carboidrato, né? Quer falar alguma coisa? Inclusive, à noite, é legal afirmar que os carboidratos, eles aumentam, alguns carboidratos, eles vão aumentar qual aminoácido? Triptofano, né? Então, uma banana à noite para uma pessoa que tem dificuldade de sono, pode ser uma estratégia alimentar. Associada com nozes, que é rica em magnésio. E aí a gente pode... fator, exatamente. Dar uma sopinha de fácil digestibilidade para esse paciente também, e aí a gente consegue resultado muito bom. E aí, como eu disse, está tudo interligado, não é uma coisa só. Então, se ele está com problema no sono, no cortisol, a gente consegue melhorar isso. Mas não é só uma coisa a ser melhorada, são várias, a gente tem que olhar como um todo. Exatamente. Ricardo, acho que Priscila respondeu aí sua pergunta quando ela citou, por exemplo, a banana. Exatamente, o Ricardo está dizendo aqui, seria bom banana, aveia e cacau em pó. Excelente opção, né? Pode ser uma opção. Eu acrescentaria aí uma noz, porque a noz ela é rica em magnésio, e o magnésio ele funciona como um cofator para a produção de triptofano, que vai ajudar a produção de serotonina, que vai ajudar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é bioquímica, né? E muitas vezes a gente esquece de tudo isso que a gente aprendeu lá atrás, no início da graduação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se alguém quer perguntar. Ficamos em 1 hora de periscópio, tivemos um pico de 50 pessoas na sala e estamos com 30 pessoas na sala aqui fixas, né? Bem legal. Luz Divina está dizendo parabéns para a gente. Érica está aqui. Ricardo Prado, de Salvador, está aqui também. Vanusa, Marileide, Eunice participou também. Teve um monte de gente aqui bem interessante. Não entrou nenhum haters, não entrou ninguém para estar bloqueando aqui. Eu acho que foi bem no bom senso, como eu falei no início, né? O objetivo aqui do Periscope era trazer um pouco exatamente dessas questões publicadas em rede social e o mais importante, que é chamar as pessoas para o bom senso, para o equilíbrio, menos copioterapia, né? Mais profissionalismo, como o Pri falou, muita gente aí querendo ser famoso às custas de 30 mil seguidores, 50 mil, 100 mil, etc. E há muito mais coisas por trás das redes sociais do que diria minha vã filosofia. Fazendo um trocadilho aqui. E aí, era isso. Pri quer falar mais alguma coisa? Tânia Monteiro, Tayane está aqui também, Marta Sibeli. Eu acho que o grosso hoje do Periscópio foram nutricionistas, né? Vários nutricionistas aqui participaram. Quer colocar alguma coisa para encerrar, Pri? Não, só agradecer a todo mundo que estava aí. Um beijo para a galera. E vamos ter mais olhar científico. Quando a gente vê alguma coisa sendo falada num congresso, alguma coisa sendo falada em algum site, a gente procura a pesquisa e ler e ter também sempre perguntas e críticas em cima daquela pesquisa, né? Porque não adianta chegar aqui e falar a dieta tal funcionou, ok, por quanto tempo? Eles mediram o cortisol das pessoas? Como é que estava essa glicada antes?
Foi até que eu falei com você anteriormente. Que tem... Valentim está dizendo aqui, valeu, muito bom. Valentim, se prepare que um dia desse eu vou chamar você para fazer um Zoom com a gente. Beijo, Valente. Beijo, gente. Beijo, beijo. Dá tempo ainda, se vocês quiserem clicar no bonequinho aqui para compartilhar com os seus seguidores. E vamos lutar, principalmente nós profissionais, né, pela verdadeira nutrição com bom senso, ética acima de tudo, e lembrando sempre do nosso juramento que a gente fez na faculdade, que os nossos pacientes o nosso principal objetivo é o bem-estar dos nossos pacientes, né? Então, vamos lutar contra isso aí, por menos sensacionalismo em redes sociais, ok? E saúde não é só a ausência da doença, né? Saúde também ela está envolvida com a questão emocional. Exatamente, exatamente. Depois vamos marcar um periscópio sobre medicina ayurvédica. Tá. E tem muita coisa para passar para a gente. Beijo, gente. Bom final de semana para todo mundo aí. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera. Beijo. Foi muito bom, viu? E hoje... Já fechou? Fechei. Muita tô louca para tomar um cafezinho. Muita gente, porque assim, o Periscope, ele varia muito, as pessoas entram, saem. Esse mês ficou assim, ó, 50-49, o tempo inteiro, tipo assim. Isso é bom. Manter o público, desde a hora que entrou e saiu, porque quando o público varia, fica variando o número de pessoas na sala, né? Entendi. Foi muito bom, muito bom. Então a galera gostou, né? Muito bom. O Ricardo, para você ver que Valentim, eu pensei que Valentim já tinha saído, Valentim ficou até o final. Até o final. E assim, ele não ficou entrando e saindo, porque eu vejo quem entra e sai. Ah, dá para ver, né? Dá para ver quem fica entrando e saindo. Ele não saiu, falou no início, eu não vi em momento nenhum ele ficar entrando e saindo, e no final ali ele falou, Ricardo Prado. Ricardo Prado, ele foi meu aluno, ele fez fisiologia do exercício, é especialista em nutrição esportiva, e ele é muito bom em bioquímica. E ele entrou ali também, fora as meninas, né? Érica, todo mundo entrou aí. E muita gente vê no replay. Como eu gravei no